sono, cara de quem acabou de acordar, mas eu queria muito, muito dividir com vocês um livro que eu resolvi pegar ontem à noite. Eu tô lendo, como eu falei com vocês ontem, Crônicas Saxônicas. Comecei agora o livro 8, vou começar hoje o livro 8. E o livro 4 da coleção Seven Waters, que é o herdeiro de Seven Waters. Mas ontem à noite eu resolvi pegar o livro Nas Sombras do Estado Islâmico, da Sophie Kashik, que é esse daqui, porque ele é fininho, e aí eu fiquei curiosa. Eu comprei esse livro tem um tempinho, eu tava um pouco curiosa, falei, eu acho que eu vou, porque eu tô lendo, já tem quase um mês aí, todos os livros da coleção Seven Waters e também das Crônicas Saxônicas. Falei, eu acho que eu vou dar uma misturadinha aí com outra história. E aí eu resolvi pegar esse livro. Eu gosto muito desse tema, né? Política, religião. E a história de uma, aqui atrás fala, que é o testemunho extraordinário de uma mulher francesa que se juntou ao Estado Islâmico e conseguiu sobreviver a uma jornada pelo inferno. Isso me chamou muita atenção e eu resolvi ler esse livro. Confissões de uma Arrependida, tá aqui embaixo. Gente, esse livro ele é fininho, ele tem só 159 páginas, mas ele é muito intenso. Eu comecei a ler ontem, era umas 9h30 da noite, para ver se eu ia gostar ou não. Fui dormir 1 da manhã e terminei o livro. Mas ele é muito bom e eu queria muito compartilhar com vocês. A Sophie, ela é uma francesa que nasceu no Congo. A mãe dela morou até os 9 anos lá, e porque o livro nos conta um pouco sobre ela, para a gente entender as decisões que ela tomou, tá? E ela vai, a mãe dela com 9 anos morre, inclusive ninguém avisa, assim, não ninguém avisa, ninguém fala, sua mãe morreu. Ela só via assim, vai brincar lá fora, vai brincar lá fora. Ela via a mãe aparentemente morta, né, mas ela era muito pequena até para ter esse conhecimento, do que tinha acontecido. E ela falou que ela só lembra disso, dos adultos, vai brincar lá fora, vai brincar lá fora. E de repente ela teve que mudar para a França, para ficar onde estava a família dela, né, a irmã mais velha dela, uma garota de 25 anos, recém-casada, com um homem muito seco, muito fechado, e ela se sentindo intrusa. Ela sempre foi muito aceita, tanto pelo marido como pela irmã, isso ela fala, mas ela entrou num processo de depressão muito forte. E é interessante isso que fala aqui, sobre o que é a depressão e o quão vulnerável fica a pessoa que tem esse histórico, tá? E ela acaba conhecendo um francês, Julien, ela casa com ele, mas o casamento começa a ficar meio complicado e ela é muito, muito preocupada em ajudar. A mãe dela era uma mulher extremamente caridosa, generosa, humanitária, humana, né? Humana, sempre envolvida em questões humanitárias. E ela resolve seguir essa linha da mãe, que ela percebeu que quando, além da empatia ser uma coisa que ela tá nela, tá no gene dela, no gene dela, ela se sente bem, é como se ela tivesse uma ligação mais forte com a mãe. Ela fala até uma frase aqui que eu eu coloquei até um marcadorzinho para falar com vocês, que é o seguinte, achei isso tão bonito, gente, sobre a empatia. Desenvolvi a capacidade de empatia, que constatei ser um músculo que se fortalece na medida em que é exercitado. Nunca mais me blindaria, como no primeiro dia, diante do sofrimento e das carências das pessoas sob o meu cuidado. Pelo contrário, abriria os meus sentidos e passaria a escutá-las. Eu achei isso muito interessante, porque a gente fala tanto aqui de empatia, né? Mas, enfim, ela começou a trabalhar de forma humanitária, ajudando várias pessoas e tal, até que ela começa a ajudar uma casa, como se fosse uma casa que acolhe imigrantes. E dentre esses imigrantes, tinham muitos muçulmanos. Falavam muito em árabe e eles eram muito fechados, mas todos se sentiam muito acolhidos por ela. Tanto que as pessoas queriam mudar esses árabes, esses muçulmanos, assim, que deveriam falar em francês enquanto estivesse ali, deveriam interagir, e ela compreendia o que eles sentiam. E ela acabou se interessando muito pelo Alcorão, pela religião, começou a estudar. Ela achou uma religião interessante, que pregava muito sobre a caridade, sobre ajudar o próximo, sobre o bem.
Aí ela começou devagarzinho a fazer uma outra mudança, parou de comer carne. E o marido, que era extremamente ateu, assim, não acreditava em nenhum tipo de religião, ela não quis falar para ele, para não... Porque ela sabia que ia ser um problema, ele ia ficar... Porque como ele achava todas as religiões extremamente erradas, que ele tinha uma ideia muito equivocada de uma religião como um todo, tá? Como um todo, gente. Porque eu acho que a religião, desde que não seja uma coisa exagerada, eu sempre falei isso, a pessoa é boa ter fé, é bom você acreditar em alguém que pode te ajudar lá em cima, isso te dá alento em muitos momentos, pelo menos pra mim sempre deu. Mas respeito também quem não, e ela respeitava o marido. Só que a religião deles começou a ficar muito, a relação deles começou a ficar muito distante, começaram a se afastar muito, e ela cada vez mais envolvida com a religião, com os trabalhos voluntários que ela fazia, principalmente nessa casa. E lá na França, isso foi em 2015, tá? E lá na França existia, como hoje eu acho que o mundo todo tem, uma preocupação muito forte com os terroristas. Então, cada vez que alguém era aliciado, ou que ia para o Estado Islâmico, né? Era chamado, ou se voluntariava, que seja o que for, ele entrava, a família tinha que avisar, e eles entravam como se fosse na luz amarela, vermelha, porque se essa pessoa voltasse para a França, poderia voltar e cometer algum atentado terrorista, enfim. E 3 garotos dessa comunidade que ela ajudava, dessa família de muçulmanos, 3 meninos ela chamava, os meninos, eles fugiram. Eles foram para a Síria, primeiro para a Turquia, que é o caminho natural para chegar na Síria, da França, e foram para o Estado Islâmico, e passaram a mandar só recados para a mãe, que a vida é maravilhosa, que estava tudo ótimo. A mãe entrou numa depressão profunda, tentou se matar, e ela ali acompanhando tudo, e os meninos começaram a usá-la como contato para a mãe, tá? Parece que eu tô falando muita coisa, mas tudo isso que eu tô te falando é bem no inicinho mesmo. E no final das contas, o que acontece? Esses garotos começam a mostrar para ela que lá ela seria muito necessária. Porque não existe guerra. Essa coisa que as pessoas falam é mentira. Aqui é tudo paz, tudo maravilhoso, tudo perfeito. E que aqui tem hospitais, as pessoas passam necessidade. O seu trabalho aqui seria maravilhoso. E ela falou, mas eu não sou médica. Não, mas não precisa ter formação médica. E depois ela descobre, na hora não, que ela quase que começa a sofrer uma lavagem cerebral sobre como ela poderia fazer diferença lá na Síria. E ele acaba recebendo um convite para passar 2 semanas lá com esses meninos, e leva o filho dela de 4 anos de idade para fazer essa viagem, porque ela não conseguia pensar em fazer qualquer viagem sem o filho. E essa história, gente, nos conta isso. Ela chegando lá no Estado Islâmico, se deparando com uma realidade totalmente diferente e tendo passaporte apreendido. Tudo foi muito devagar, tá? Tendo passaporte apreendido e, enfim, se vendo presa na Síria. Essa história narra toda a história da Sophie, por isso que fala as confissões de uma arrependida. Deixa eu só ver aqui a sinopse para falar um pouquinho para vocês. Se tem alguma coisa mais que eu poderia falar. Em 2015, Sofia abandonou seu marido na França e fugiu para se juntar ao Estado Islâmico, sedenta por dar sentimento à sua vida monótona e movida pela promessa de um trabalho voluntário em uma maternidade. Realmente foi isso que aconteceu. É uma história forte, mas incrível. Inclusive, ela fala muito sobre isso, sobre o quão uma pessoa vulnerável, com depressão ou com qualquer outro tipo de sentimento, assim, que se sente inferior de alguma forma, se sente diminuída, se sente mal, sabe? Esse sentimento, assim, de angústia, como essa pessoa tem uma palavra para isso que eu queria me lembrar agora, eu não vou me lembrar dessa palavra, mas ela fica carente, né, de atenção, e ela fica muito fácil de ser mudada. Isso, inclusive, me lembrou, eu sou católica, mas eu casei com um judeu, assim, eu tenho uma relação muito próxima com os judeus de forma geral. Meus ex-namorados, a maioria judeus, minha melhor amiga é judia, e eu me lembro que um grande amigo do meu ex-marido, ele era viciado em drogas. Estou falando sobre a religião, como pode ser para o bem como para o mal, né? E ele era muito triste, ele fazia a família dele muito triste, tudo que aconteceu com esse garoto era muito, muito triste. Até que chegou um rabino jovem e novo na sinagoga.
que surfava como eles, que pegava onda, que viajava, que gostava de praia. E esses meninos começaram a ouvir muito esse rabino. Para esse garoto foi muito bom, porque ele largou totalmente as drogas. Por outro lado, outros tiveram outra experiência. Por exemplo, esses meninos que eram meus grandes amigos não foram no meu casamento, porque para eles eu era católica, eu era goi, eu era uma outra religião, eles não poderiam, não era verdadeiro, não poderia ser aceito o meu casamento. Um outro amigo estava para casar com uma grande amiga minha, também judeu. Gente, os convites tinham sido enviados. Ele acabou o casamento porque, de novo, não poderia casar com uma não judia. Então, eu acho que a religião pode ir para o mal, pode ir para o bem, né? Mas depende. Aqui no Estado Islâmico eu nem discuto. Para mim isso é totalmente para o mal, assim, é uma coisa absurda. Mas que cuidado que a gente tem que ter com as pessoas vulneráveis. É essa palavra que a Sophie fala. A pessoa em depressão ou que tem algum tipo de fragilidade, ela fica muito vulnerável. Então eu queria muito indicar para vocês Na Sombra do Estado Islâmico. É um livro assim, é fininho, tá, gente? Ele é quase que edição de bolso, tanto que quando chegou para mim, ele normalmente é caro, eu paguei eu acho que R$14, mas foi assim, eu até dividi com vocês isso, diz-se. Eu me lembro que eu achei, porque como ele é caro, o preço dele acho que é 40, 50, assim, eu imaginava um livro grosso e grande, sabe? Mas ele é a única edição que tem, é meio que de bolso, só explicando para vocês, e fininho. Mas é uma história muito forte, muito forte, muito interessante. Eu queria muito que, se vocês pudessem, conhecessem. É uma história linda mesmo. Já aproveitando, hoje de manhã eu resolvi... Eu comprei agora na Black Friday, logo mais vai ter o vídeo, aliás, acho que não, vai ter o vídeo do Black Friday que eu vou colocar, não sei se antes ou depois desse vídeo. Vou só fazer primeiro os livros que eu comprei na Black Friday. Mas esse eu comprei na Black Friday, é um livro que eu estava muito curiosa para ler e meu marido pegou para ler. E ele fez um comentário que me deixou muito curiosa. Eu disse, tá gostando? Tanto que ele parou, tá? Ele falou assim, não, é muito irônico. Gente, enquanto ele não gostou disso, isso já me acendeu uma luzinha. Eu falei, eu quero. Porque eu adoro quando tem uma certa ironia, assim, sabe, o bom humor. Eu gosto desse lado. Aí peguei hoje de manhã, quando eu acordei. Só pegar aqui pra vocês, pra mostrar um pouquinho. Gente, eu não tô conseguindo parar de ler. Eu estou adorando. Só vou contar rapidinho o prefácio dele. Vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. Que é a história do Irã, tá? Da religião, tal, que tem até um pouco a ver com a religião muçulmana. Aqui conta um pouquinho sobre a origem dos persas, como os persas começaram a mudar até se transformar no Irã, né? Tudo que eles passaram. História pura, que eu achei muito interessante. E aqui começa a história da nossa protagonista. Eu tô bem no inicinho, mas já dei um monte de risada, assim. Eu gostei, é uma leitura leve, um assunto pesado. Gente, eu tô muito no início, então pode ser que seja totalmente diferente do que eu tô te falando, tá? Mas nesse momento eu tô me divertindo muito. Ela tem certeza, aqui ó, que ela é um profeta, ó, esse quadrinho aqui. A garota. Ela é ótima, ela falando que depois que mudou a religião, em 1979 eles estavam sem véu, quando chegou em 1980, que mudou tudo, tiveram que começar a usar véu na escola, separar as meninas dos meninos. Mas é muito interessante, assim, é muito precoce falar para vocês qualquer coisa sobre o livro Persépolis. Mas eu estou adorando, assim, adorando. Acho que vai ser uma leitura que eu vou provavelmente acabar hoje. Eu tô amando. Provavelmente vou ficar aqui presa nessa leitura, em todos os meus momentos livres. Então eu queria dividir isso com vocês, Persépolis, que eu comecei agora, e Na Sombra do Estado Islâmico, e continuo, deixa eu só pegar os outros livros, espera um pouquinho, gente, que eu tô lendo ainda. O Trono Vazio, que eu ia começar ontem, mas acabei pegando Na Sombra do Estado Islâmico, que é o livro 8 de Crônicas Saxônicas, e O Herdeiro de Seven Waters. Bom dia, minha filha acordou. O Herdeiro de Seven Waters, que é o livro 4 da coleção Seven Waters, que é maravilhoso. Mas eu já falei deles um pouquinho para vocês, depois eu falo um pouquinho mais, tá bom? Beijos e boas leituras.